Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as monarquias absolutistas e o grande poder que os reis e as rainhas passaram a ter nos séculos 16, 17 e 18 na Europa. E em vários países, esses reis vão ter essa posição e eles vão ser legitimados por vários pensadores. Na passagem do século XV para o século XVI, você vai ter um cidadão chamado Nicolau Maquiavel, que vai ser um pensador e um filósofo político que vai estar ligado à cidade de Florença e à família dos Médicis, que era a família que vai marcar a história daquela cidade naquele momento. Em 1532, o Maquiavel publica um livro chamado O Príncipe. E o Príncipe, basicamente, era um texto voltado, era como se fosse um manual para o Lorenzo de Médici, que seria o descendente ali dos Médicis após um período de turbulência na cidade. E o Maquiavel formou ele como um manual de como ele se tornar um bom governante. E ele tecia uma série de ideias e assuntos sobre como ele poderia tornar-se um bom rei. O Maquiavel ele acreditava em algumas coisas. Então, por exemplo, ele acreditava que o rei deveria ser amado para ser um bom governante. Mas caso o rei não pudesse ser totalmente amado pela população, ele deveria fazer um equilíbrio entre as pessoas amarem o rei e temerem o rei. E caso esse equilíbrio também não pudesse ser feito, o rei deveria ser temido. Então, tanto que veio atribuem essa frase para o Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Porque ele acreditava que a partir do medo as pessoas não iriam questionar o seu poder. E ao mesmo tempo, Maquiavel também justificava as ações do poder absolutista do rei a partir de uma frase chamada "os fins justificam os meios". Então, a partir dessa frase, ele está dizendo o que tanto para o Lorenzo de Médici como para todos os outros monarcas que tinham como grande espelho as ideias dele. Que era a questão do o Estado tem um objetivo. Vou ter um objetivo econômico, objetivo cultural, objetivo militar. O que nós vamos fazer para alcançar lá? Então, tudo aquilo que a gente fizer, se a gente alcançar o objetivo, está legitimado. E mesmo que aparentemente ou moralmente os caminhos que aquele Estado tomar para atingir o objetivo sejam errados, se ele atingir o objetivo, ele legitima e o poder do Estado está garantido. Vamos fazer uma metáfora com o futebol. O objetivo de um time de futebol é ganhar um jogo. O técnico, enquanto o cara que vai coordenar todo aquele pessoal para jogar, a função do técnico é o quê? Utilizar todos os mecanismos para atingir o objetivo dele, que é ganhar o jogo. Então, ele pode treinar novas técnicas durante a semana, ele pode bolar um esquema tático novo antes do jogo. E no decorrer do jogo ele pode substituir os jogadores, ele pode alterar a formação tática do time, ele pode mudar as posições. Então, se ele ganhar o jogo, a torcida vai aprovar. Porque esse é o objetivo do time, ganhar o jogo. E as ações que ele tomou, mesmo que ele tenha substituído o jogador principal do jogo, eles ganharam? Era isso que importa. Então, para o Maquiavel, o Estado funcionaria dessa forma. E também o Maquiavel ele era um dos idealizadores da unificação italiana. Ele acreditava que pela Itália não se formar enquanto reino, por ter vários reinos menores e cidades-estado, a Península Itálica estaria suscetível a invasões estrangeiras, principalmente da França e da Espanha, que eram reinos vizinhos que tinham amplo poder militar e já tinham talvez pretensões nesse caso. E principalmente na região ao norte, eles tinham alguns conflitos também com a Áustria. A unificação italiana ela só vai acontecer em 1870. O Jacques Bossuet, que a gente vai trabalhar, ele era um bispo francês ali do século XVII e ele vai criar a teoria do direito divino dos reis. Para ele, o rei não era simplesmente o rei, ele era a pessoa escolhida por Deus. E que você não deveria questioná-lo e as suas ações, ele só iria acertar com Deus lá em cima depois que ele morresse. Vamos ao Bossuet. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se
que ele vê melhor e deve obedecer-se-lhe sem murmurar. Então ele está dizendo basicamente, o rei tem um poder maior, ele vai conseguir manter a sua estrutura e ele vai funcionar dessa forma. Já na Inglaterra do século XVI, você tem um cidadão chamado Thomas Hobbes, que ele vai ser um pensador político. Ele nasce em 1588 e ele falece em 1679. E ele vai ser conhecido pelos seus valores políticos e ele atuava bastante como preceptor. Ele era um professor dos nobres, de certas famílias nobres da Inglaterra. E um desses seus alunos era o príncipe da Inglaterra, o Carlos, que era filho do Carlos I, isso ali no século XVII. Com o estouro da Revolução Inglesa, da Guerra Civil e de todo o processo de queda da monarquia absoluta, o Thomas Hobbes, na sua função de professor, ele deveria tentar legitimar e buscar por que o poder do rei era importante, por que o rei era uma figura essencial na formação do Estado. Em 1651, ele publica um texto chamado O Leviatã. E nesse texto ele vai começar a tecer ideias sobre a importância do Estado. Então, para ele vai começar a imaginar uma sociedade sem governo, sem Estado e sem leis. E ele vai começar a imaginar uma sociedade antes da formação das primeiras cidades, ou mesmo ali naquela passagenzinha da sedentarização para a formação das primeiras cidades. E para ele dizia que essa ordem sem Estado, as pessoas acabariam se matando por motivos pífios sem um Estado para governar. E que o homem seria movido, o homem, indivíduo, o homem e a mulher, seriam movidos pelos seus desejos e principalmente pelos seus sentimentos de egoísmo, de maldade. E que para o Hobbes o ser humano, ele é mau por natureza. E que o Estado, então, a partir do momento que você surge o governo, você sai desse estado de natureza, onde é essa questão do o homem é o lobo do próprio homem, onde cada um vai conflitar um com o outro. E a partir do momento que você tem o Estado, a partir do momento que surge o Leviatã, que acaba sendo a figura do rei e do governo do Estado, o Leviatã consegue, com a sua força, com a sua imponência, e até às vezes com o seu exagero de força, vai conseguir aplacar os lobos dos homens, vai conseguir aplacar esse estado de natureza, esse estado de todos contra todos. E com isso, ele acreditava então que a monarquia absoluta era uma forma de você acabar com aquele caos. E isso é muito justificado pelo próprio contexto histórico em que o Thomas Hobbes está inserido. Ele está inserido num momento onde se questiona o poder do rei. E que essa galera vai para a guerra contra esse tipo de processo, revolução armada, decapitam o rei. E depois, quando o Carlos assume o trono como Carlos II, um dos seus projetos vai ser justamente restaurar a sua monarquia absoluta, restaurar esse poder que eles tinham para justamente manter-se no poder. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.